E eu ia até chegar nessa pergunta, Carol, porque eu lembro da sua palestra lá no IRC Experience, que você falava sobre o criador de conteúdo, sobre o influenciador, as diferenças, né? Isso é legal, o público entender um pouquinho da diferença de cada função, como que se dá isso. Se você puder explicar para a gente novamente. Então, isso é uma pergunta muito legal, porque até hoje eu recebo muita mensagem, principalmente de atletas, amigos meus, profissionais elite mesmo. Às vezes recebe alguma proposta de alguma marca e me manda mensagem. Quanto Carol, cobrar? quanto que eu cobro? Não sabe o seu valor, né? É exatamente esse o ponto, né? Por que a gente precisa entender o trabalho que a gente faz na rede social? Porque senão a gente não consegue precificar o nosso trabalho, né? Então, não é uma coisa aleatória. Você precisa entender para onde você está indo, qual que é a sua função ali, o que você entrega. Porque quando você vai negociar com uma marca, você precisa saber o valor do seu trabalho. Por que a gente nunca consegue colocar o preço no nosso trabalho? Porque a gente não sabe o que a gente faz. Sempre é muito difícil, né? É difícil. E até hoje, até para mim, às vezes é difícil. Então, entram muitas vertentes aí, né? Que marca que está te contratando? A marca é grande ou é pequena? Ela precisa fazer brand ou ela precisa vender? Então, dependendo da proposta que vem para você, se você conhece a fundo o trabalho que você é capaz de fazer e entregar, principalmente conhecer seus números, qual que é o retorno que você traz para as marcas, isso é crucial na hora de você fazer um bom contrato, né? Uma boa precificação. Uma boa precificação. E é difícil mesmo, né? Eu lembro que nessa palestra aí que a gente deu, eu estava até bastante nervosa, porque assim, a gente estava num evento, para quem não sabe o que era o ERC, era um evento só de influenciadores. A gente estava com o quê? Uns 30 influenciadores? Mais ou menos. Eram os principais influenciadores do CrossFit no Brasil. E é difícil a gente falar com esse público. Porque eu trabalho com isso também, e toda vez que eu vou em algum encontro, coisa assim de influenciador e criador de conteúdo, é um povo que, assim, eles já acham que sabe demais ou já sabe tudo. Então, é difícil você ouvir... Já tem uma resistência, né? Existe uma resistência. É difícil você sentar para ouvir uma outra pessoa, mas não como uma pessoa que sabe mais que você, mas talvez ela saiba coisas, né, da experiência pessoal dela que talvez você não sabe. Então, assim, é sempre agregador. E eu tenho muito costume de consumir muita referência, né? A primeira coisa, eu acho que a primeira diferença, para você ser um criador de conteúdo, você precisa consumir referência. Não tem como você não consumir referência. Se eu te falar que, assim, eu trabalho com isso há 10 anos, há 10 anos eu subo post todos os dias. Então, é tipo aquele negócio, explodiu do nada? Não. É muito trabalho. Muito trabalho. Isso é uma coisa que está todo mundo cansado de saber, né? Constância em rede social. E não o que tem faz férias você ter esse sucesso. trabalho, né? Não, Porque não você tem. está de férias, você está criando um conteúdo lá na Europa, Exatamente. lá nos Estados Unidos. E eu já até- te permite até ter mais tempo. E eu já até pego um gancho aqui para falar, se você não ama esse tipo de trabalho, você nem entra porque você não vai aguentar. Porque é muito, muito pesado. Né? É Você, desgastante. pra é cabeça, desgastante pra- porque você tem que ir lá todo dia feliz e motivando as pessoas, mas não é todos os dias que você se sente assim. E o fato de você entender isso, você também consegue entender que o seu público lá, a galera que está lá te acompanhando, eles querem uma coisa real sua. Então, assim, até isso é um gancho para Eu você vejo criar que uma você conexão. de vez em quando aparece também, Cara, falando, tipo, gente, hoje O foi dia um que eu tô caos, ferrada, é isso. eu falo mesmo, gente, eu não consegui nem entrar hoje, eu não consigo fazer, eu tô cansada, eu tô super estressada. Eu passei por um período muito difícil ano passado, que eu fiz um tratamento de fertilização, né? Eu fiz 41 anos e eu não posso achar que eu sou uma menina a mais que eu vou engravidar a hora que eu quiser, né? Então eu tive que congelar óvulos e tal. E foi um período muito difícil. Eu não estava bem emocionalmente, eu não tava bem fisicamente. Eu fazia, juro por Deus, eu ia treinar, eu treinava, tipo, fazer um workout de 10 minutos. Parecia que eu ia morrer. Eu chorava todos os dias. Todos os dias. Eu chorava. Nessa época a gente tava treinando, contigo lá, a né, gente lá na acompanhou. Era Band, muito porque difícil. Realmente era bem difícil. E eu não escondi isso do público, sabe por quê? Porque quando você passa uma imagem de uma coisa que não é você, hoje é muito perceptível. Ninguém é bobo mais, né? Antes, assim, você viu umas publis antes que as modelos faziam, isso aqui é maravilhoso, e tomava e não sei o quê. Tipo, Não conecta mais hoje esse tipo não de funciona coisa. Não é mais assim. fácil convencer hoje em Acho dia. que hoje a principal vertente, assim, em rede social para você conseguir fazer um trabalho bom é ser verdadeiro. Você tem que ser fiel ao que você sente e tá vivendo no momento Talvez também. esse seja um dos motivos que te fez conseguir se manter durante tanto tempo. Porque, assim, tem 10 anos É muito que difícil. você é a principal influenciadora do esporte. E isso não é fácil, né? Hoje eu acho até que é mais fácil você explodir.
Então, assim, você tem um vídeo que viralizou, enfim, de repente você consegue Sim. um monte de seguidor. Mas o que eu vejo ao longo desses 10 anos é que muitas pessoas surgiram e sumiram, e você foi atemporal. Você tá aí há 10 anos, mesmo surgindo e sumindo, muitas pessoas. Ao que você associa isso? Você acha que é justamente por você sempre ter sido muito você mesmo, ou então por esse trabalho insistente, né, de estar sempre ali? Eu acho que tem muito a ver com o propósito, né? Que é aquilo até que a gente estava falando. Se você não ama o que você faz, dificilmente você continua fazendo isso por dinheiro ou por algum outro motivo. Então, por mais que eu não fosse remunerada por isso, eu ia continuar fazendo, porque é algo que eu gosto de fazer, que eu amo trabalhar com isso. Para educador físico, né? A educação física foi a última faculdade que eu fiz. Para quem é educador físico, entende o que eu vou falar aqui. Não tem recompensa maior do que você ver uma vida transformada através do seu trabalho. Então, assim, eu recebi já, quando eu parei de dar aula, eu tinha 13 alunos de personal. E eu sempre conto essa história, né? De diversas pessoas que passaram. Eu atendi mãe que tinha acabado de ter filho e estava 20 quilos acima do peso e ela não se sentia mais bonita, ela não se sentia mais confiante para nada. E você poder acrescentar isso na vida de alguém, né? A gente fez um trabalho, ela perdeu os 20 quilos, o casamento dela melhorou, a vida sexual dela melhorou, a autoestima dela melhorou. Então, assim, essa é a maior recompensa, né? Não é só o salário. A gente trabalha por salário também, mas eu acho que isso é o combustível motivador de você continuar fazendo um trabalho, né? Às vezes vocês também trabalham muito com isso. Às vezes a gente tá num dia ruim, velho. A gente fez um trabalho, foi super cansativo, nada deu certo. Aí você chega à noite, você abre um direct de uma pessoa que você nunca viu na vida, com um textão. Faz tudo valer a pena. Salva seu Quantas dia. vezes eu já chorei de ver, também. tipo, gente que nunca Você me tá viu na querendo vida. desistir, Tá você até fala, emocionado, viu? porque salva o seu Eu dia. não vou Zé, parar. uma mensagem E eu dessa. falo isso assim, a galera que está assistindo, né? Vocês que acompanham, criadores de conteúdo, né? Atletas que vocês gostam, não deixem de se manifestar, de mandar mensagem, algo que tocou a vida de vocês, algo que foi transformador, manda. Isso é combustível. Por mais que você ache que a pessoa não vai ler, ela vai ler. Ela, em algum momento ela vai ler. E isso é um combustível pra gente. Então, assim, a nossa troca, por que eu tô há 10 anos fazendo isso? Talvez o meu combustível é sempre essa troca de pessoas que têm vidas transformadas em algum momento por algo que eu falei, por alguma coisa que eu fiz. Não tem nada mais assim, E esse é o recompensador propósito disso. da Carol hoje, você identifica isso? Eu vi que você se aproximou da igreja ultimamente também, tem se ligado bastante com isso. Eu tive uma história muito difícil, né, com religião, né, não com Deus. A gente precisa separar muito bem o que é Deus e o que é religião, né? E eu era de uma igreja muito tradicional, que é a Assembleia de Deus, e eu tive várias experiências maravilhosas, mas também experiências não muito boas, principalmente do meu divórcio. E quando eu me divorciei, eu tinha 30 anos, eu tive que me afastar de tudo, né? Porque, imagina, pastor dentro de Assembleia de Deus, né? Separado. Divorciado, bem difícil. E a gente presidia a igreja. Então, assim, eu tive que me afastar e eu tive que começar do zero, mas não é do zero profissionalmente. Eu comecei do zero tudo. Eu tive que mudar de casa, de roda de amigos, lugares que eu frequentava, de igreja, de tudo. E isso foi muito difícil para mim, né? Então, eu acabei que eu me afundei em trabalho, né? Foi onde eu tive a oportunidade de fazer algo. Eu lembro até hoje, assim, o dia que eu voltei para casa da minha mãe, né? O dia que eu me separei, eu voltei para casa da minha mãe, eu sentei na cama, assim, eu fiquei pensando, porque muita gente poderia olhar e falar assim, cara, isso é um downgrade ferrado, você tem 30 anos, você vai voltar para casa da sua mãe, você vai largar tudo. Eu larguei tudo para trás, eu lembro até hoje, eu sentei na minha cama, eu falei, na minha cama na casa da minha mãe, falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que está dentro do meu coração, que é o que eu sempre quis fazer. Educação Física foi a primeira faculdade que eu me matriculei na vida. Quando eu jogava handebol profissional, eu me matriculei na Metodista, que era o time que eu jogava. Eu cheguei a fazer nenhum semestre e fui embora para o Japão, né? Eu larguei tudo e fui embora para o Japão. Falei, quer saber? Depois de 13 anos, é isso que eu vou fazer, porque é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo. Porque eu sempre amei esporte, eu sempre fui muito fissurada com atividade física e tudo mais. Eu falei, é a minha oportunidade de fazer algo que eu amo. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque quando você trabalha com algo que você ama, que está alinhado ao teu propósito de vida, você não se cansa. É um cansaço restaurador, né? Porque você consegue achar combustível do seu próprio trabalho para continuar fazendo o seu próprio trabalho. Você é muito mais resistente ao cansaço. Exato.